Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora juntos dar um giro pelos resultados da rodada 29 do Campeonato Brasileiro, rodada que acabou neste sábado, porque tivemos domingo com eleições. Espero que você não tenha votado em filho da puta. É sempre bom lembrar, sempre bom dar esse lembrete. Mas bora dar um giro pelos 10 jogos, falar um pouco sobre cada um deles, um pouco sobre a situação da classificação. Então já peço você dar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força curtindo esses e os demais vídeos do canal para ajudar quem está começando. Rodada que iniciou na quinta-feira com duas partidas. O Criciúma fez o dever de casa, venceu por 2-0 o Atlético Goianiense. Tem que vencer, né? Pô, o Atlético Goianiense é o lanterna. Se o Criciúma quisesse... O Criciúma tem uma tabela difícil, provavelmente era o jogo mais fácil para o Criciúma. Eram os 3 pontos que tinham que vir. A equipe fez isso. A rodada foi boa para o Criciúma até por isso. Aumentou um pouco mais a diferença no rebaixamento. E, como eu disse, por ser um time que tem uma tabela tão difícil, esses pontos aí em casa tem que fazer, tem que se virar, e a equipe fez. Venceu por 2-0, venceu de maneira segura, sem sofrer tanto, pode não encher os olhos de ninguém, mas é um time que sabe competir e isso é muito importante. O Fluminense, esse é um jogo bem legal. O Fluminense e Cruzeiro foi 1-0 pro Fluminense, até por isso estou com a camisa do Flu. Mas assim, o placar não resume o que foi o jogo. Foi um jogo com uns 3-2 pelo menos, foi uma partida muito legal, muito laicar. Era se esperar do time do Diniz, e ainda mais começo de trabalho. Um jogo bem interessante, o goleiro Fábio foi um dos destaques individuais da partida, fazendo grandes defesas. Importante resultado do Fluminense para tirar um pouco a saída da zona de rebaixamento, para aliviar um pouco, até pelos resultados de Vitória e Corinthians. Era um resultado que tinha que acontecer, precisava encontrar uma maneira de vencer e fez. Vencer sem sofrer gols também é importante. Né? Nesses jogos em casa, para quem briga contra o rebaixamento, você tem que fazer 3 pontos. O Fluminense foi lá e venceu o Cruzeiro. A rodada acabou sendo ruim para o Cruzeiro, né? Poderia ser pior. Poderia ruim pelo sentido que o Cruzeiro até teve a oportunidade, perdeu muita chance, né? O Caio Jorge e o Verão finalizaram mal demais algumas. O Cruzeiro poderia ter se aproximado ainda mais do G4, mas não é uma derrota que vai atrapalhar de fato os planos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não vai deixar de, por exemplo, conquistar uma vaga na direta na Libertadores só por causa desse jogo. Esse é o jogo quando você faz as contas, você sabe que você pode perder para o Fluminense fora de casa. E no único jogo da sexta-feira, o Grêmio fez 3-1 no Fortaleza, importantíssima vitória do Tricolor Gaúcho, não só a vitória, mas a atuação, especialmente do ponto de vista ofensivo, uma vitória merecida do Grêmio, um Fortaleza que faltou ter mais produtividade, faltou ter mais acerto nas oportunidades que teve, e defensivamente também não passou tanta segurança assim. Um time que quer brigar pelo título precisava ter jogado mais, um adversário que luta mais embaixo, mas um grande resultado do Grêmio, 35 pontos, o Grêmio tem jogo a menos comparado à Vitória e Corinthians, ou seja, o Grêmio tem uma situação assim mais tranquila hoje em relação ao briga contra o rebaixamento. Esse jogo era fundamental nisso, até pelo restante da rodada. E o Tricolor fez o seu papel de casa. Faltam só 10 pontos para o tão sonhado 45. Se bem que eu acho que nesse campeonato não vai ser necessário. Eu não acho que o 17º vai ter 44 pontos. Acho que a pontuação vai escapar, vai ser menor. E o Grêmio dá um importante passo para isso. Indo para os jogos de sábado, foram 7 jogos ao sábado, uma rodada completa. Iniciando com o Atlético Mineiro, poupando os jogadores, um 2-2 contra o Vitória. A equipe do Galo faz 2-0, o Fausto Vera marcando, etc. Perde outras chances, né? O Atlético Mineiro fez 2-0 e poderia ter aumentado o placar. Uma vitória mal no primeiro tempo, especialmente do ponto de vista defensivo. Mas é aquela inconsistência do Atlético, né? A equipe no segundo tempo, o Vitória consegue ter muitas forças para reagir. O Alejandro faz um puta de um golaço ali para empatar o jogo, um 2-2. Até porque é aquilo, né? O Atlético Mineiro tem um ataque capaz de produzir bastante, mesmo, por exemplo, sem Hulk, Paulinho e Scarpa, mas a linha de defesa não passa segurança. Mais um caso, mais um exemplo disso. Toma um empate, o Everson ainda é expulso, ou seja, poderia ter sido um resultado pior ainda. Por Vitória, é um ponto que acaba sendo lucro. Não era um ponto que talvez estivesse na conta do torcedor do Vitória para escapar do rebaixamento. Ainda mais depois de sair perdendo por 2-0. Ao mesmo tempo, ali poder ter conquistado essa virada no final, né? Ainda mais depois da expulsão do Everson, a virada se apresentou para o Vitória, que não conseguiu aproveitar. Mesmo assim, um pontinho fora de casa contra o Galo não é nada ruim. E no outro jogo, o Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 0. Palmeiras perdeu o gol na reta final, teve o Dudu e o Rony tiveram 2 chances claras, o Flaco Lopes também teve uma chance. Para quem quer ser campeão, esse era um jogo que dava para ganhar, ainda mais que o jogo se apresentou para o Palmeiras. O Red Bull Bragantino também teve algumas chances, um ponto que não é de todo mal para a equipe, por mais que a equipe esteja precisando vencer. Até pelo que foi o jogo, acabou não sendo de todo ruim, poderia ter perdido no final, o Palmeiras criou para isso. Mas é incrível, né? O Palmeiras, mesmo talvez não ter sua melhor atuação, etc., ainda assim consegue não perder, consegue sempre fazer um ponto. É algo incrível desse trabalho do Abel no Palmeiras nos últimos anos, especialmente pontos corridos. A consistência e a dificuldade do time ser derrotado. Continuando pelo líder,
rodada muito boa o Botafogo. Os três líderes jogando fora de casa, ele foi o único a vencer. 1-0 contra o Atlético, estado desastroso para o Atlético. O Furacão poderia tentar descolar um pouco desse rebaixamento. Tem uma final contra o Corinthians, lembro que o Atlético tem 2 jogos a menos, mas o problema é o desempenho do time, a dificuldade do time tem de ganhar jogos. Não passa confiança alguma disso. Foi um jogo onde o Botafogo soube explorar muito bem os contra-ataques, é um time que faz isso perfeitamente, tanto pro gol do Igor Jesus e também outras chances. O Atlético teve mais finalizações, mais posse de bola, mais volume, mas sim, o Botafogo soube criar grandes chances também. O jogo acabou 1-0, acabou sendo pouco pelo que foi a partida, um jogo até para mais. Mas o Botafogo pode não ter sido a sua melhor atuação, mas foi consistente, conseguiu mais um jogo sem levar gols, que é importante, e venceu, né? Quem está brigando pelo título tem que ganhar 3 pontos. E consegue abrir um pouco, uma pequena vantagem para o Palmeiras, 3 pontos de diferença, abre 5 para o Fortaleza, importante. Grande resultado do Fogão fora de casa. Quem também conquistou um grande resultado fora de casa foi o Flamengo, né? 2-0 no Bahia, e mais do que o resultado, o nível de atuação, esse é um confronto direto, ali na briga pelo G4. Começou a rodada com o Flamengo 48, Bahia 45, se o Bahia vence, se o Bahia triunfa, né? Ele empataria com o Flamengo ali na quarta posição, então é um jogo muito importante. E o Flamengo venceu, e venceu de maneira muito merecida. E um Flamengo que venceu se mostrando consistência, né? Um time mantendo aquela pegada de mais pressão, mantendo um futebol mais intenso, que era algo que faltava sobre o Tite, sendo muito perigoso nas transições. No segundo tempo, um Flamengo que é melhor. O 2-0 demora a sair, o Flamengo jogou muito melhor, perdeu várias chances, assim como foi contra o Corinthians. A finalização de jogadas vem sendo um problema nesses 2 jogos, é algo que precisa ser melhorado. Mas o time conseguiu sair mais um jogo sem sofrer gols, o que também é muito positivo. E no segundo tempo, sem sofrer, o Bahia não conseguiu fazer uma grande pressão, né, sem ser no Flamengo. O Flamengo foi melhor, esteve sempre mais próximo de fazer o segundo gol do que tomar um empate. Grande resultado para dar mais confiança ainda nesse início do Felipe Luiz sob o comando do rubro-negro. Indo para os 3 últimos jogos da rodada, temos o Cuiabá conquistando 2-0 sobre o São Paulo, o que dá um pequeno respiro ao Cuiabá, porque a rodada foi boa, o time ainda está correndo por fora, né, favorito ao rebaixamento, mas agora a diferença é de 4 pontos apenas no Fluminense, para sair da zona. Então tem chance no Cuiabá. E tem confrontos diretos para virem ainda, por exemplo, com o Corinthians, e um resultado para dar vida ao Cuiabá, para dar um pouco de esperança. Enquanto o São Paulo, mais uma vez, jogando mal, não foi uma boa atuação, mesmo tendo mais posse, etc., até finalizando mais, também não conseguiu fazer uma grande pressão assim, sobre o Cuiabá. Atuação ruim. Acabou que o fato de Inter, Bahia e Cruzeiro não terem vencido acabou fazendo que a rodada não ter sido tão ruim assim para o São Paulo. Mas esse era o jogo que tinha a obrigação de vencer, esperava-se o futebol melhor e foi decepcionante nesse sentido. Indo para o penúltimo jogo, o Vasco 1, Juventude 1, outro jogo que também poderia ter tido mais gols, um tremendo laica danado. O Juventude sai na frente, o Vasco empata com o Payet, um jogo muito aberto, onde o Juventude levando muitos perigos nos contra-ataques. O Juventude se lamenta porque era um jogo que se apresentou para ele vencer e esse seria um grande resultado pensando em briga contra o rebaixamento, porque não é um ponto que o Juventude, 3 pontos que ele contava na sua conta. O Léo Jardim foi um dos grandes destaques do jogo, salvando o Vasco mais de uma oportunidade, e o Vasco também criou, também poderia ter ganhado o jogo. Um jogo que mostra um pouco do melhor e o pior do Vasco, né? Ofensivamente é um time que consegue ter volume, consegue criar chances, explorando também muita capacidade do Verratti, os jogadores de velocidade, cruzamentos, mas é impressionante que uma defesa não passa confiança alguma, né? Pelo amor de Deus, se não é o Léo Jardim, Deus nos acuda, tremendo. E o último jogo, não deixei por último por acaso, estou falando dele aqui, o Corinthians empatou em 2-2 com o Internacional. O Inter, falando da lógica do Inter, um resultado, um lucro tremendo, pelo que foi o jogo, por fato de ter sido dominado, conquistar um ponto fora de casa, ainda mais no final do jogo, então um ponto que vale muito. O Corinthians um desastre. O time inicia jogando melhor, faz 1-0 ali com o Yuri Alberto, o Yuri Alberto fez ótimo jogo, mas depois, novamente, vimos o Corinthians perdido na marcação. O Corinthians dando muito espaço, assim como foi contra o Flamengo na quarta-feira. O Inter tem um momento melhor, o Inter merece empatar o jogo, estava muito melhor, estava pressionando. Mas depois disso, parece que o Corinthians entrou no jogo de fato. Precisou tomar o gol para, de fato, entrar em campo. E passou a dominar o jogo. O segundo tempo domínio do Corinthians. O Corinthians perdendo chances, desperdiçando gols, assim como foi contra o Flamengo, mesmo jogando mal. O segundo gol foi questão só de tempo. O Corinthians teve chance de fazer 3-1 e matar o jogo. Não fez, e as mudanças do Ramon Dias foram ruins nesse sentido, foram trazendo o time mais para trás, trazendo o Inter para campo, o Inter que não conseguia oferecer riscos ao gol do Hugo Souza, e conseguiu um empate nos acréscimos. Um estado desastroso do Corinthians, porque é mais um jogo que o time joga bem, que o time merecia mais, e o time não consegue vencer,
mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento. Esses jogos em casa, como eu disse, são importantes para quem quer escapar do rebaixamento. Tem que fazer 3 pontos. E o Corinthians deixou 2 pontos escapar. Mais uma vez, bem frustrante, né? Bem desanimador para o torcedor. Aquela sensação ruim que o time joga bem, joga como nunca e não ganha mais uma vez. Impressionante. E assim, defensivamente é difícil, né? O Corinthians defensivamente é uma tragédia. O ataque passou a desmelhorar seu desempenho, a criar bem mais, a fazer mais gols. O Alberto jogando bem, o Depay tecnicamente é diferente, poderia ter terminado o jogo até com 3 assistências e tudo mais, mas o Carrilho jogando bem, mas cara, impressionante a defesa, não passa uma confiança sequer, é o melhor zagueiro. É o André Ramalho, que também não é um zagueiro de elite, é complicado imaginar soluções para essa sangria defensiva do Corinthians. Mas é isso, pessoal, esse foi o giro pela rodada, pelos resultados da rodada 29 do Brasileirão. Estamos chegando cada vez mais perto da reta final, então peço você deixar nos comentários alguma coisa se você concorda, discorde, opinião sobre o jogo do seu time, etc. O espaço é livre. E não se esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.